a gente costuma subestimar a diversidade dos animais que vivem hoje no nosso planeta. Muita gente ainda acredita que as maiores criaturas que já existiram na Terra foram os dinossauros. E até dá para dizer que essa história está parcialmente correta. O maior animal terrestre que já caminhou pelo nosso planeta teria sido o Anficoelias, um enorme dinossauro herbívoro do grupo de plodocídeos, que podia medir de 30 a 60 metros de comprimento e pesar entre 80 e 120 toneladas. Já os dinossauros carnívoros eram bem menores. Mesmo o gigantesco espinossauro, que foi o maior de todos eles, tinha apenas 15 metros de comprimento e cerca de 9 toneladas. E por muito tempo, o maior predador que já existiu no planeta Terra foi considerado um tubarão do período Mioceno chamado megalodonte. Esse monstro marinho podia chegar a 18 metros de comprimento e tinha dentes assustadores, com até 18 centímetros cada. Ele habitou os oceanos do mundo entre 20 milhões e 3,6 milhões de anos atrás, entre o Mioceno e o Plioceno. Mas mesmo hoje, no mundo atual, ainda existem criaturas de proporções incríveis, algumas ferozes e carnívoras, outras tranquilas e herbívoras, vivendo lado a lado com os seres humanos. É verdade que os humanos já causaram a extinção de muitos desses gigantes, mas ainda assim, na terra firme, vemos elefantes andando por aí com mais de 10 toneladas, e a altura equivalente a uma casa de 2 andares. E nos mares, nada menos que a gigantesca baleia azul, com até 33 metros de comprimento e mais de 170 toneladas. Olá pessoal, o megalodonte foi sem dúvida um predador extremamente perigoso, que em sua época dominava de forma absoluta quase todos os mares dos grandes oceanos do planeta. Nenhuma criatura superava esse tubarão em força e brutalidade. Pelo menos era isso que a ciência acreditava até pouco tempo atrás. Seja bem-vindo ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o de Luca. E é hora de começar o nosso vídeo de hoje. A descoberta do Leviatã, em 2008, a cerca de 35 quilômetros ao sudoeste da cidade de Ica, no Peru, na formação Pisco, foi encontrado um crânio com dentes incrivelmente grandes. Pouco tempo depois, esse crânio foi enviado ao Museu de História Natural, em Lima, capital do Peru, onde passou a ser estudado por Olivier Lambert, pesquisador do Instituto Real de Ciências Naturais da Bélgica, e foi ele quem descobriu que o crânio pertencia a uma espécie extinta de enorme cachalote, até então desconhecida, que viveu há cerca de 12 a 13 milhões de anos. Isso significa que, embora não possamos afirmar com certeza que o megalodonte não era o soberano absoluto dos mares, pelo menos parte dessa ideia precisa ser revisada. Em 2010, um grupo de paleontólogos anunciou os detalhes sobre esse gigantesco cachalote do período Mioceno, batizado de Leviatã Meivou. O nome Leviatã, retirado do monstro bíblico, foi dado porque o crânio descoberto tinha proporções tão absurdas que parecia realmente a cabeça de uma criatura lendária. Esse crânio media cerca de 3 metros de comprimento e continha vários dentes enormes, chegando a incríveis 36 centímetros. Quando se trata do tamanho dos dentes, o Leviatã ocupa o primeiro lugar entre todos os predadores que já existiram na Terra. Só para comparar, os dentes do famoso Tiranossauro Rex tinham apenas 30 centímetros de comprimento. Ou seja, no quesito dentição, o T-Rex ocupa apenas o segundo lugar, com muita honra atrás do impressionante Leviatã. Em relação ao tamanho do corpo do Leviatã, os cientistas só conseguiram estimar, com base nas dimensões do crânio. Isso porque, infelizmente, não restaram esqueletos completos desse mamífero gigantesco até os dias de hoje. De acordo com os paleontólogos, o Leviatã teria medido entre 13 e 20 metros de comprimento. E vale lembrar que os cachalotes modernos não ficam muito atrás do seu antigo parente em tamanho. Os machos adultos de hoje podem chegar a 20 metros de comprimento e pesar até 70 toneladas. As fêmeas, no entanto, costumam ter mais ou menos metade desse tamanho. O cachalote moderno continua crescendo durante toda a vida. Em outras palavras, quanto mais velho, maior ele fica. E quase não há dúvidas, nem mesmo entre os cientistas mais céticos, de que esse monstro do Mioceno pertencia à superfamília dos cachalotes. Superfamília dos cachalotes. Também é praticamente certo que esse ancestral distante possuía armas muito mais eficazes do que seus descendentes modernos. Mais assustador era a boca do Leviatã, equipada com mandíbulas extremamente potentes e recheada de dentes em formato cônico. Esses dentes eram capazes de perfurar não apenas carne, mas também ossos com facilidade. Segundo cálculos dos pesquisadores, a força da mordida do Leviatã poderia alcançar 100.000 newtons. Mas o detalhe mais importante é que,
Ao contrário dos cachalotes atuais, que possuem dentes apenas com mandíbula inferior, o Leviatã tinha dentes nas duas mandíbulas, superior e inferior. Com isso, ele não apenas podia rasgar a presa com precisão, mas também mantê-la presa com força para que não escapasse. Essa combinação de características predatórias transformava o Leviatã em um caçador perfeito de criaturas marinhas gigantes. Enquanto o cachalote atual se alimenta basicamente de lulas enormes, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar. Parece que o cardápio do Leviatã era bem mais variado. Há fortes indícios de que ele se alimentava de baleias-golfinhos, focas até tubarões Leviatã melvillei ou megalodonte. Como vimos até agora, mesmo que os tubarões do Mioceno tivessem dentes gigantescos e afiados, o Leviatã tinha força suficiente para morder e partir esses tubarões ao meio com facilidade e devorá-los. A única exceção a isso seria o megalodonte, que para o Leviatã provavelmente representava um desafio de verdade. Os dois predadores viveram quase na mesma época e caçavam nas mesmas regiões oceânicas. No entanto, o Leviatã parecia se restringir principalmente às águas quentes da América do Sul. Em contraste, os cachalotes modernos são encontrados em praticamente todos os oceanos do mundo, com exceção das regiões polares. Já o megalodonte tinha uma área de distribuição muito mais ampla. Esse impressionante tubarão habitava não só os mares tropicais, mas também as águas temperadas, com temperatura entre 12 e 27 graus Celsius. Por isso é possível que esses dois gigantes tenham se encontrado em algum momento, mas dificilmente se enfrentaram em duelos diretos. Na verdade, Leviatã e Megalodonte tinham praticamente o mesmo tamanho e peso. Ambos podiam atingir até 20 metros de comprimento e pesar cerca de 57 toneladas. O estilo de caça, porém, era bem diferente entre eles. O Megalodonte costumava atacar por baixo, usando seus dentes afiados para dilacerar as partes mais macias e indefesas do corpo da presa. O Leviatã, por outro lado, usava sua enorme cabeça que corresponde a 35% do peso do corpo, para golpear suas presas. E no final do ataque, mordia a cabeça do inimigo, matando-o com precisão. No entanto, a diferença mais importante entre os dois era muito mais fundamental. Enquanto o Leviatã melvillei era um mamífero aquático, o Megalodonte era no fim das contas um peixe gigantesco e primitivo. No quesito inteligência, o Megalodonte estava a anos-luz atrás do Leviatã. Esse tubarão colossal simplesmente não tinha capacidade cerebral para caçar em grupo, como faziam o Leviatã e os cachalotes modernos. O Leviatã, assim como os cachalotes de hoje, formavam bandos e podiam nadar em grupos de até 10 ou 15 indivíduos. Claro que o Megalodonte era muito mais rápido e ágil do que o Leviatã, mas quando o assunto era estratégia, ele perdia feio. O Leviatã era capaz de usar sua inteligência mais avançada para coordenar ataques em grupo com outros membros do bando. Se esses dois titãs tivessem realmente se enfrentado num combate direto, é bem possível que ambos acabassem feridos ou mortos. Mas nós apostamos que o Leviatã teria uma boa chance de sair vencedor. E você? O que você acha? Escreva sua opinião nos comentários. Mas na prática é bem provável que eles preferissem evitar um ao outro e seguirem caminhos diferentes. E para ser sincero, isso nem seria tão difícil assim. Afinal, os mares do Mioceno eram incrivelmente ricos em vida, cheios de presas para satisfazer o apetite dos dois gigantes. A causa da extinção, considerando o quanto o Leviatã era bem adaptado para sobreviver. Chega a ser estranho pensar que um animal tão perfeito assim não tenha conseguido chegar até os dias de hoje. Assim como os cachalotes modernos, esse monstro do Mioceno possuía um sistema próprio de ecolocalização, que lhe permitia detectar presas à distância de até 1 ou 2 quilômetros. O órgão responsável por captar os ecos vindos de presas era o imenso órgão do espermacete. Não se sabe exatamente o que o cachalote fez de bom para merecer isso da natureza, mas esse órgão é uma exclusividade desse grupo de mamíferos. Ele fica localizado na cabeça e pode representar até 35% do peso total dessa parte do corpo. Graças a esse órgão, o Leviatã conseguia emitir ondas sonoras em uma direção específica e captar com precisão o eco que retornava. Além disso, o cachalote também consegue mergulhar a até 2 km de profundidade por longos períodos, justamente por causa desse mesmo órgão. Para manter-se estável a uma certa profundidade, ou seja, alcançar flutuabilidade neutra, ele só precisa ajustar a temperatura da gordura cerebral em até 3 graus. Quando quer aumentar a flutuabilidade, ele aquece a gordura cerebral ao fazer o sangue circular mais intensamente nessa região. Já nos mergulhos profundos, o fluxo de sangue diminui,
a gordura esfria e a densidade do corpo aumenta. Esse mecanismo é tão sofisticado que até submarinos modernos invejariam. E há uma função extra. Essa gordura também serve como amortecedor durante as violentas cabeçadas. Quem mais aproveita esse recurso são os machos adultos. Afinal, durante a época de reprodução, eles travam disputas violentas, batendo cabeça uns nos outros para conquistar as fêmeas. Com todas essas habilidades, é natural pensar que o Leviatã poderia muito bem ter sobrevivido até os tempos atuais. No entanto, a verdade é que ele habitou os oceanos por apenas 4 ou 5 milhões de anos. Um intervalo extremamente curto, se comparado à história evolutiva das espécies. E, ironicamente, foi justamente o tamanho colossal do Leviatã que o condenou. No final do Mioceno, cerca de 5 milhões de anos atrás, o planeta passou por um resfriamento abrupto. E isso causou uma queda drástica na população de várias espécies marinhas. Essa redução repentina na oferta de alimento foi um golpe fatal, do qual o Leviatã nunca conseguiu se recuperar. Diferente do cachalote moderno, que se alimenta de lulas das profundezas, onde a temperatura da água é mais estável, o Leviatã dependia de presas muito maiores. Essas presas incluíam principalmente baleias com barbatanas, que por sua vez se alimentavam de plâncton, como o crio. Com a queda na temperatura global, o plâncton começou a desaparecer, levando à extinção as baleias filtradoras e outras espécies que faziam parte da dieta do Leviatã. Para manter o corpo de um predador que pesava 40 ou 50 toneladas, pequenos peixes não eram nem de longe suficientes, e foi assim que, em um período relativamente curto, o Leviatã acabou morrendo de fome e desapareceu para sempre. Por isso, tão sonhado confronto entre os dois predadores mais perigosos que já habitaram o planeta só pode ser visto hoje em filmes de ficção. A era do Leviatã Melvillei e do Alto dos Megalodon não durou muito, mas essas duas criaturas praticamente lendárias, o gigantesco cachalote e o colossal tubarão pré-histórico, se fixaram de vez na cultura popular como símbolos do poder misterioso e absoluto dos mares antigos. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like ou até mesmo um dislike. Muito obrigado por assistir até o fim, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.